Eu sou o Bruno Rangel. E eu sou o Marcelo Feitosa. E esse é o WOCast em parceria com o Estúdio CB. Bom, a gente hoje está começando diferente o nosso podcast, porque a gente está aqui com a camisa do Natal Azul, eu e o Marcelo. Que vai acontecer amanhã. Sábado. Porque eu não sei quando você vai estar vendo esse episódio, mas é um projeto muito incrível que os nossos convidados que a gente conversou vai contar um pouquinho também sobre esse projeto, sobre várias coisas, mas principalmente sobre propósito, né, Marcelo? A gente falou sobre propósito e você vai se identificar, porque realmente dê propósito àquilo que você faz, seja dentista, seja o que for, coloque propósito. Será que vale ter propósito em tudo que a gente faz? E aí a gente conversou com esses dois maravilhosos, que são os nossos dentistas, graças a Deus. Ele, na verdade, vem de uma geração já de dentistas, de acho que 4ª ou 5ª geração. Ele vai contar pra gente um pouquinho. E ela que poderia ser artista plástica, mas também tem no sangue, mas não na deixa raiz. de ser arte, né? Porque o nosso sorriso foi eles que construíram, né? Esse sorriso que todo mundo comenta. Pois é, eles. Então, fiquem com essa conversa maravilhosa e não deixem de comentar, de compartilhar, de dar um like e de, enfim, pensar mais sobre propósito. Então, construir sorrisos é um propósito, sempre foi um propósito, né? A partir do momento que a gente decidiu tecnicamente exercer a profissão dentro da odontologia, à medida que a profissão ela foi se expandindo, esse propósito foi ficando maior, né? Porque o sorriso, ele expressa exatamente aquilo que a pessoa sente, né? O bem-estar, a autoconfiança, a alegria, ou às vezes ele esconde muitas coisas também. Então, a gente percebe que existe uma responsabilidade muito grande, porque o dentista, quando a gente está atuando clinicamente, ele também é um psicólogo, ele também é um amigo, e aí a gente realiza muitas conexões, porque é uma parceria para a vida da pessoa. E estendendo isso, a gente leva isso para o cunho social também, né? Porque você consegue transformar pessoas através do sorriso. Então, acabou se transformando num propósito ainda maior à medida que o tempo foi passando. É verdade, sim. Você mexer com essa coisa de construir ou reconstruir sorrisos ou prevenir para que ele esteja forte, autoconfiante, é algo poderoso para a vida da pessoa, né? Seja no lado social, profissional, familiar, nas conquistas que tem pela frente. Então, eu acho que essa questão do propósito hoje tem muita gente que fala que foi um pouco banalizada. Exatamente. E tem gente que entra nisso pela palavra e ficou hype, né? é mais sobre o propósito do que sobre a missão, às vezes, né? Eu vejo assim que a Cíntia, que sempre teve uma força muito grande espiritual, a gente falou um pouco antes de entrar aqui de momentos da vida, né, que a gente tem. Eu comecei tudo muito cedo, nem entendia direito o que era, mas eu sabia que Deus me guiou para alguma coisa diferente. Nem sabia o nome do que era, mas eu acho que a gente vai construindo dentro da gente uma força de responsabilidade nessa jornada. E aí depois a gente começou a ver essas coisas, valores, propósitos, a gente vai aprendendo as palavrinhas, né? E a questão de poder ser construtor de sorrisos, né? Um reabilitador, um dentista, cirurgião dentista, foi uma sorte. E apesar de a gente ter famílias de dentista, né? O avô da Cíntia foi uma referência. Era isso que eu ia falar. As pessoas não sabem, mas vocês não são do Rio de Janeiro. Exato. A Cíntia é do Paraná e você é de Rondônia. Minha família é do Rio Grande do Sul e eu nasci e continuei minha vida ali até os 15 em Rondônia. Depois vim para E são 5 gerações de dentista no seu caso, e da Cíntia tinha dentista... O meu avô, ele fundou a universidade que eu estudei, então ele teve um grande impacto na escolha da minha profissão. Exatamente. Viu mesmo conhecendo vocês, agora a gente vai descobrir coisas que a gente nunca perguntou, né? Tem coisas que a gente nunca perguntou, que a gente vai aproveitar para perguntar aqui. Apesar de ter essas gerações de dentistas, né? Um grande líder, pai, avô, bisavô, eu acho que nós dois tínhamos uma força muito grande de querer fazer algo diferente na vida. E não necessariamente, mesmo sendo família de dentista, a gente ia para esse caminho necessariamente, né? Teve outros sonhos, outras ideias de empreender em vários setores, né? A Cíntia, se não fosse dentista, ela seria artista plástica.
Com certeza, Marcelo. Eu ia responder pra ela, agora eu ia falar com certeza, É Marcelo. o meu sonho de aposentadoria, ser artista plástica. E tem uma marca de vinho também, né? É, a gente vai ter também. Teremos em breve uma marca Mesmo de que vinho. eles não bebam mais. Mas vai ter. teremos. Não, às vezes sim, tudo bem. Mas assim, poder ter esse privilégio, né, de colocar nossa energia para empreender, para fazer diferente, para fazer bem para o nosso ambiente através do sorriso, Sim. é uma bênção mesmo, né? Deus ter dado essa missão, porque tem tanta gente que tem que trabalhar com coisa que não é tão fácil, né? Exatamente. E a gente trabalha com desafios muito grandes todo dia. Cada ano que foi passando nossa carreira, a gente foi mudando, né? Muita gente que me conheceu cedo achava que eu ia ser o cara com a maior rede de clínicas do mundo, pelo meu lado empreendedor. E eu acabei virando o contrário disso. Eu acabei ficando o dentista mais especializado do mundo, que era o contrário do que todo mundo achava. Exclusivo. Você vê como a vida muda, né? Então, o nosso propósito, quando a gente se juntou, principalmente, a Cíntia veio com esse padrão de qualidade e excelência ainda maior do que o meu. Eu sou muito exigente, mas ela consegue superar isso. A gente acabou indo para um lado que não era o que a gente sonhava. Pelo menos o que eu comecei não era. Eu tinha muita veia empreendedora. E a gente junto se potencializou para algo para resolver os casos mais complexos, de excelência, de rapidez, de performance, com a energia, com o atendimento, com a excelência que ela foi colocando. A gente acabou indo para um lado, você vê como o propósito, os valores, Sim. os sonhos, às vezes mudam. Eles mudam. Não está na nossa mão, na realidade. Está na nossa mão fazer acontecer. Mas tem algo maior guiando a gente, né? Trabalhar com saúde, a gente até entende, saúde, bem-estar, mas além da saúde, vocês trabalham com a estética, com o visual. A gente É um impacto, rapidinho, só um minutinho. Marcelo tem essa mania. É um impacto, é palpável, né? Isso é... É abusivo. Vocês acham, gente, que é abusivo eu segurar ele? Comenta aqui que eu quero saber. Mas é porque é muito imediato, né? Tipo, a pessoa senta ali, ela tá com a autoestima totalmente baixa, tá se sentindo mal. Isso aconteceu muito com a gente quando foi cuidar do nosso sorriso com vocês, Nossa, né? se a gente contar, dá um episódio só do nosso Só sorriso. do nosso sorriso, mas assim, devolveu pra mim uma autoestima que eu nem sabia que eu tinha em relação ao meu sorriso. Eu não sabia que o sorriso impactava tanto na vida de alguém, como impactou na minha e como com certeza vocês veem no caso que vocês pegam aí, Você né? trabalha com chorei, algum né? tipo de dor, né? Seja ela emocional, seja ela física, você está transformando aquilo de alguma maneira. Então, o impacto, ele é real. E desde o primeiro momento que eu tive contato com o meu primeiro paciente, que era uma Você lembra do instituição- primeiro paciente? É inesquecível, né? Caramba. Você tem um contato com aquele ser humano e você tá com aquela responsabilidade da cura na tua mão, isso te dá um poder, digamos assim, né? E você tem que tomar muito cuidado como você chega nessa pessoa e da forma como você toca, trata e o que você acaba... É porque são levando muitas pra vida. expectativas da pessoa, além do medo, né? Tem muita gente que tem medo de dentista. Eu tinha pavor. Então a pessoa chega com uma expectativa e a sua expectativa em cima da expectativa do paciente, né? Eu lembro que na pediatria tinha uma técnica que se chamava mão sobre a boca. Não sei se você lembra disso. Então, você tinha que imobilizar a Tamponamento. criança, tampar a boca para realizar o nariz e imobilizar para realizar o procedimento. Meu Algumas Deus coisas. do Eu lembro céu, que quando eu tive contato sabia com essa não. técnica, eu falei, não vou fazer. Então, essa especialidade não vai servir nem para mim, né? Porque você cria um trauma para gerações. É o que a gente recebe muito no consultório até hoje. Não, é só o Gente barulhinho. traumatizada. Então, simplesmente, a gente não aplica essa técnica de jeito Você nenhum. imagina porque- a mudança, né? É como vocês quando pegam os cortes da Xuxa antigamente e hoje, né, Leona? Exato. Na odontologia, essa é uma técnica que se ensinava. Chama Uhum. tamponamento. A criança estava muito arteira ali. Meu Deus, Cê- que loucura. E aí ela ficava As pessoas pianinha. ainda usam isso. tá na né? literatura, né? Tá na Aí eu acho que literatura. o bom Tá, mas senso mudou, né? preza. Eu acho que não cabe Por mais. favor, não dá, né? Não dá, tem não É condição. dá. violência isso. Eu acredito que sim, hoje em dia. Mas aí vocês vieram para o Rio de Janeiro e qual foi a decisão? Aliás, vocês se conheceram na faculdade ou aonde começa a vida profissional e a pessoal de vocês dois? Completamente. A gente se conheceu fazendo mestrado em 2001, em Campinas. É um dos centros aí mais fortes de estudos e pesquisas na área de saúde no Brasil. A Cíntia estava voltando da especialização na Argentina e a gente se encontrou lá. Chegou uma loira
parecia uma modelo. E quando foi... E você galã também. E quando foi falar, realmente era algo... Ela teve uma formação muito acima da média do que tinha no Brasil na área de ortodontia. A gente começou na área de orto, que é oclusão, equilíbrio. Eu ia perguntar agora, o que é orto? Pra quem tá assistindo Ortodontia é o alinhamento dos dentes, o balanceamento da mordida. aquela coisa do aparelho. Pra ser mais... Só para as pessoas que não falando entendem, no básico entenderem. é o aparelho, Tá. falando no avançado é o equilíbrio que dá longevidade para os sorrisos lindos, né? Tá. Se a gente não tivesse começado com essa base, se eu tivesse começado já com implante, com prótese, com lente, não ia ter a responsabilidade que a gente tem. Que é a saúde. Né? E antes disso eu era muito apaixonado por promover saúde, né? Entrei na faculdade com 15 para 16, eu dava palestra toda noite de prevenção para pessoas com 15, carentes. 16 anos já? E aí, para mim, sempre... Eu comecei apaixonado pela promoção de saúde. Depois a gente fez orto. E aí, como a ortodontista era muito competente... E ele já estava apaixonado. E ela aceitou vir para o Rio, onde eu tinha escolhido para desenvolver esse projeto. Aí você teve que convencer ela a vir para o Rio ou ela veio sem pestanejar? Ela se pestanejava e por amor, né? A profissão. Gente, pra você que tá assistindo a Não deu gente, muito eles trabalho. trabalham juntos. É tipo eu e o Marcelo, entendeu? Vocês conhecem? Na clínica tem uma salinha de um e a salinha do outro. Eu e o Marcelo, a gente não tem salinha separada, mas eles trabalham juntos. Mas eu quero saber se vocês começaram a trabalhar juntos e depois ficaram juntos, ou vocês ficaram juntos e depois começaram a trabalhar juntos. Qual foi o A gente já ordem? tinha... A Cíntia tinha uma carreira já bem consolidada no Paraná. Tinha duas clínicas. Duas clínicas duas bem cidades fortes. diferentes. Caramba, volume não sabia. importante de pacientes. Curitiba e Ponta Grossa. E estava fazendo mestrado para entrar dentro de uma instituição educativa, de uma universidade, para coordenar um curso de ortodontia. E aí conheci o Veit e tudo mudou. Tudo mudou. Gente, que legal, não sabia Tudo disso. mudou, né? Porque vieram para o Rio. Não sabia. Uma clínica no Rio, duas clínicas no Rio, agora uma em São Paulo, 2 filhos. O que mais? Não, mas a gente vai chegar lá ainda. Os nossos outros filhos, o Blue, o Label, a Frida. Quem é Blue? O Blue é o nosso primeiro filho. É o nosso Bulldog em inglês. Chamava Blue. antes. Eu Blue. não conhecia. E o Não outro conhecia. é Label, né? Você sabe o que é Blue Label. Sei, um dos whisky. meus whiskies favoritos. Sensacional. Aí veio a Frida, que tá voltada para artista plástica. Frida Kahlo. Frida Kahlo, exatamente. Mas voltando ao raciocínio, então, a gente tinha carreiras independentes, né? A Cíntia estava bem consolidada lá, mas estava aquela coisa lá, muito, né? Previsível, paranaense e tal. Ela quis um pouco de emoção. Eu quis. Eu estava aqui, escolhi o Rio, onde a gente não tinha ninguém, né? Minha família tem tradição, mas o pessoal do Rio Grande do Sul, e enfim, a maioria dos fight, né? Dos Veit, são no Sul. A gente aqui não tinha nada e para mim foi muito importante também ter um lugar para eu começar com algo do zero. A pronúncia é Veit, não é Veit? Porque Alemão é Veit ou Fight. E Alemão. é engraçado isso, o pessoal que fala alemão me chama, né? O Bruno Astuto me viu semana passada, Dr. Fight, ele fala alemão, e o pessoal, Fight, como assim? Por que não ficou Fight, né? A gente, quando começou a ter o branding da clínica aqui, que ia ser Dr. Veit Odontologia e Saúde, que eu acreditava muito nessa questão da saúde desde o início, não agora que está o wellness no hype. O pessoal pensou em, vamos pôr Dr. Fight e tal, e na época tinha muito aquela coisa do jiu-jiteiro e tal, eu falei, vão achar que é academia. Um personagem que luta e é dentista. E pouca gente fala alemão aqui no Rio, em percentual comparando com o Sul, né? E acabou a gente escolhendo o Veit para os programas do rádio, que foram 20 anos de rádio, sorria com o Dr. Veit, sorria com o Dr. Fight, e iam achar que era alguma coisa de... É mais sonoro. Óbvio, é mais bonito também. De luta, né? Mas aí a gente se encontrou, ela veio dar o toque de arte e de performance dela aqui pra gente no Rio, potencializou, estava fazendo um trabalho forte aqui já de inovação, como vocês falaram, dessa coisa da transformação. Independente de a gente sempre ter buscado excelência, tecnologia, pioneirismo, e eu tive a sorte de pegar o início de cada... Eu peguei a transformação da orto, peguei a transformação dos implantes dentários, peguei a transformação agora da reabilitação preventiva com as lentes, como a gente fez. E foram saltos na minha carreira. Mas eu acho que quando a gente iniciou, como eu rompi com a família e fui começar um projeto sozinho, eu não tinha
clínica maravilhosa que vocês conhecem hoje, as clínicas com toda a tecnologia mais avançada do mundo. Eu acho que o que eu tinha mais é o foco, a atenção e o feeling para lidar com gente. Eu adoro lidar com gente. Eu acho que talvez mais do que um grande cirurgião que fez mais de 35 mil implantes ou 200 mil lentes, eu acho que o meu maior feeling, talvez, seja absorver da alma da pessoa o que ela precisa e explicar as coisas de forma honesta. Então, sem fantasiar, né? Isso eu faz coloco toda a diferença no know-how de vocês dois, né? Desses 25 anos que vocês estão construindo todas as marcas dentro da marca. Sim. A gente sente que quando a gente tem o primeiro contato com vocês, é o cuidado com o ser humano antes de mostrar a técnica, mostrar a tecnologia, Sim. mostrar a paixão que vocês têm pela profissão de vocês mesmos. Equilibrar isso aí, né? E ao mesmo tempo a gente tratar as pessoas como fosse nossa família, né? Com a honestidade. Vocês têm muito desde isso. sempre. Então a gente rompeu muito em cima disso e transformar isso em algo especial. Algo desafiador, mas em algo especial. Isso tem um lugar diferente no sentido... Hoje há muito tempo quem vai procurar a gente já busca a excelência. Sim. Se eu entregar a excelência, ele estava esperando. Sim. Então a gente tem que ir algo mais, né? E o algo mais eu acho que está no lado verdadeiro da gente E gostar humano, de gente, né? De ser autêntico, né? Eu acho que o fato de sermos um casal vem em encontro aquilo que você estava falando do tema, que é o propósito, né? O Veit, ele tem uma potência de trabalho, uma capacidade de foco e de visão que realmente me surpreende. A gente está juntos há muitos anos já, 25 anos, e é uma pessoa muito focada, com muita capacidade de trabalho e visionário. 25 anos de casamento ou de Juntos, né? De Juntos, casamento 22. Ah, tá. Casamento oficial. De casamento vocês têm 22 anos. E 25 o anos de projeto trabalho de tudo tem juntos. 25. Então vocês casaram só depois de 3 anos que vocês tinham começado a... Mas vocês já estavam namorando. Namorando. Já tava namorando. A gente que cortou susto. ela. Era só pra entender a logística. É. Explica a logística, então. É mais fácil, porque eu me perdi. E eu sempre com essa visão da excelência, né, do cuidado, essa sensibilidade. Eu sou muito intuitiva, então às vezes eu não sei para onde ir, mas eu sei exatamente aqui dentro de mim. E eu acho que deu muito certo, né? Esse nosso encontro. A experiência, a Cíntia sempre foi muito focada nisso, da forma de sentirem tudo aquilo acontecendo, mas com o direcionamento para que todos De você se sigam colocar esses padrões, no corpo né? do outro, né? Sim. Total. Como o outro está sentindo, como o outro está vendo, como Total. está absorvendo. E cada pessoa é um ser humano diferente. Você precisa desmembrar essas almas, esse ser humano, e trazer para perto de você para que o tratamento aconteça Sim. da melhor forma, com a melhor experiência. Porque Sem aí medo, vocês- né? Porque você chega ali com medo, que foi o que eu falei. Bruno, principalmente, tinha muito medo de dentista. Eu não, me entrego. E eu lembro que o primeiro contato que ele já teve com vocês, ele já perdeu esse medo. E é justamente esse primeiro atendimento de vocês, a sensibilidade de vocês dois, que é muito latente nos dois. Não é que um tem mais, o outro tem menos. Sim. É muito de vocês. Isso faz com que a pessoa sinta segurança e até o medo que criança tem medo, adolescente tem, adulto tem medo, porque são realmente um histórico do que a odontologia fez na vida das pessoas, que você ouvia na sala de espera, você ouvia o barulhinho, Sim. você já ficava com medo. Tanto que eu acho que foi por isso que a gente deixou o tempo passar. Foi. É porque é isso que você falou também. Eu acho que humaniza muito a pessoa. Porque a pessoa não vê vocês como dentistas, vê vocês como seres humanos cuidando de Como parte outros da seres família, né? humanos. E aí são 25 anos de história que vocês falaram. Começou na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, depois Leblon, e agora vocês estão em São Paulo, que acabou de abrir uma clínica em São Paulo. E aí eu queria saber de vocês, qual foi o momento nesses 25 anos mais desafiador, individualmente, para cada um? Qual foi? Profissional ou pessoal? Pessoal que acabou se misturando com profissional, ou até as dificuldades mesmo para construir o que vocês construíram. Qual foi o maior desafio? Se você parar assim para pensar hoje no desafio, assim, o maior desafio que você teve nesses 25 anos, qual foi? Porque acaba que o pessoal acaba impactando também no profissional, quando você né? faz o que você ama, que eu sei o que é o que vocês fazem, acaba que o pessoal se mistura com o profissional Totalmente. naturalmente. Quando você vê, você não tá trabalhando, você tá lidando com a vida. Eu vejo, assim, um momento onde
Cintia teve que ser muito paciente comigo, né? Porque eu trabalhava só de clínica umas 12, 14 horas por dia. Cheguei a fazer 200 implantes dentários num mês. Meu Deus. Pessoalmente. Então, todos os implantes da clínica feitos até hoje são mais de 35 mil, eu fiz pessoalmente. Então, era muito trabalho clínico e, além disso, a gente começou com a Veit Smile, com o projeto que era Dr. Veit Produtos, e a minha reunião começava com a agência de marketing meia-noite e ela tinha que confiar eu chegando 3, 4 da manhã. Então, era um momento que a gente estava crescendo também com a nossa vida pessoal, mudando para uma casa nova, bonita, e eu lá trabalhando de madrugada e ela tendo que acreditar nisso e viajando para o mundo inteiro, conhecendo fábrica e investindo grana e tudo isso em cima de um sonho da gente construir algo muito fora da média do que existe no mundo na área de odontologia. Mas além disso tudo, é um momento onde a gente tinha virado referência Brasil em implantes dentários e em reabilitações orais rápidas, que não existia, um trabalho que era feito em 5 anos, a gente fazia em um dia, operava de manhã e saía com os dentes à noite. E surgiram redes comerciais de implante dentário na época, fazendo isso na televisão e com grandes estruturas e transformando isso em um negócio gigantesco. E eu tive a oportunidade com grandes empresários de ser a primeira dessas clínicas, né? De rede, de fazer milhões de sorrisos, só que com muitas mutilações, algo que não combina com a gente, tratar o ser humano como um número. E teve um pequeno momento ali, 2008 para 2010, que a gente começou a crescer a clínica e achando que a gente, de novo, ia para esse caminho. E ficou uma clínica que começou a ficar gigantesca, mais de 30 dentistas, 70 pessoas ali, um volume absurdo. E eu sofri muito, a Cintia, então, nem se fala, porque ela é muito perfeccionista, que começa a sair um pouco da nossa mão, mesmo trabalhando 12, 14 horas. Total. A excelência a gente queria no cuidado, no toque, na hora de chegar com a observação. Às vezes até o trabalho estava sendo entregue, mas o atendimento, o carinho, a ligação, aquilo tudo que vocês conhecem que a gente faz, sofremos muito. Foi um momento que a gente, de novo, teve muitos embates e conversas e tudo que vocês sabem que é um casal que trabalha junto. E aí foi um momento demorou anos para a gente decidir, não é isso que a gente quer, ser a maior rede de odontologia do mundo. A gente quer ser a melhor clínica odontológica do mundo. E foi no momento que a gente percebeu, já vinha toda a alta sociedade do Rio. É uma época, a gente pegou o Rio onde tinha muita força ali, Tijuca, tinha muito pessoal português, muitos grandes empresários que tinha casa na Barra, mas preferia morar ali. Muita força econômica, a cidade se transformou, o Brasil se transformou nesse período. E a gente percebeu nesse momento, depois do sofrimento, que a gente abria uma clínica conceito com todos os maiores padrões de tecnologia que a gente já podia investir no ponto mais nobre da cidade, que é o Leblon, e no ponto mais nobre do Leblon, que é o Shopping Leblon. E esse conceito tem a cara da Cintia, o conceito que ela queria desenvolver ali de excelência, de experiência, no ponto mais sofisticado assim, e mais fácil das pessoas chegarem e atender toda a cidade, seja Barra, Zona Sul, ou todo o Brasil que gosta de vir para o Rio. E a gente foi foi um momento difícil até a gente chegar nisso, mas você vê que momentos difíceis transformam homens e mulheres fortes, né? Como diz o ditado. Super-heróis, assim. Se ficar só assim nisso, acho que eu lembro desse momento. Fala o teu. O meu momento coincide com o seu, né? Ali por 2008, mais ou menos, que foi exatamente o momento em que a minha filha nasceu, que para mim, sem dúvida, foi. Não é difícil, não é dor, porque eu acho que a gente cresce, principalmente, é o propósito da vida, a gente seguir desenvolvendo, a gente seguir crescendo. E para mim foi um desafio gigante coordenar trabalho e maternidade. Porque eu sempre fui extremamente workaholic, perfeccionista. E gosto de fazer tudo eu mesma. Eu tive que delegar, eu tive que confiar, eu tive que crescer. E o Veit nessa agitação toda de construir, criança em casa. Então foi um momento assim realmente mais desafiador da minha vida. Porque eu não tinha as ferramentas para lidar com isso tudo, por imaturidade. Né? Filho não vem com cartilha, maternidade também não, a gente vai aprendendo dia após dia, até eu descobrir isso tem um tempo.
E então acho que coincide com isso que você falou, né? Eu sempre falava para ele, olha, eu posso falhar em qualquer aspecto da minha vida, mas como mãe vai me custar muito. Então equilibrar isso tudo foi um momento mais complicado mesmo. A gente vê, bem desafiador. Imagino. A gente vê o quanto é desafiador para vocês em 2 lugares, né? O profissional, porque a gente vê que vocês investem muito na tecnologia. Por mais que a gente chegue lá e ache que já tenha tecnologia suficiente, como a gente fez em 2017, todas as vezes que a gente vai fazer manutenção de alguma coisa, sempre tem uma coisa nova chegando. Tem uma inovação. Então, tem uma inovação sempre. Vocês se preocupam muito em trazer essa tecnologia para o paciente ter essa experiência lá dentro. E aí, ao mesmo tempo, vocês têm o desafio pessoal, que foi o que você está falando, de terem 2 filhos, e eu vejo o quanto vocês olham muito para isso, sem deixar como se fosse, beleza, eu tenho que trabalhar, tenho que investir, tenho que fazer tudo, mas vocês nunca deixam os 2, que são os 2 projetos de vocês também de lado, né? Então, os desafios, eu acho que eles são maiores quando vocês se juntam e ainda tem que trabalhar e viver, né? É isso. A gente realmente valoriza aí a família, essa instituição da família em primeiro lugar, e acho que vem dos valores também que a gente pegou de família, nossa, né? Juntou 2 pessoas que tinham muito essas raízes, dessas raízes. E essa escolha, né? Muitos amigos falam, mas cara, você escolheu isso já tão cedo e tal, e para mim é uma felicidade, né? Cada um tem a sua oportunidade, Papai do Céu coloca essa oportunidade, e a gente realmente prioriza, dá o melhor que a gente pode de estudos, de caminho para as crianças, e o melhor que a gente pode de tempo, e amadurecendo junto com isso, que para mim foi tudo muito cedo, e a gente construindo ainda, né? Você construir uma família, né? Você vê amigos que começam tudo mais tarde, em termos familiares, já está com tudo resolvido, às vezes a parte profissional, financeira, a gente construir isso tudo no meio. Mas tem uma beleza linda nisso, né? De você construir juntos, assim, uma história. Eu conheci o Veide, a gente começou da estaca zero, então isso dá um peso, dá um valor para a história que a gente fez, que não tem como comprar. Não tem, isso é uma coisa de muito valor. Vocês criaram a estrutura disso, né? Vocês criaram um alicerce disso e foram desde baixo. Tem gente que não constrói o alicerce, constrói só o telhado às vezes, né? E eu vejo que vocês também são muito genuínos, porque o de vocês não é um marketing. O estilo de vida e a vontade que vocês têm, profissional e pessoal, repito, ele não é um marketing para vender mais vocês. Vocês são assim. O projeto que a gente ainda vai falar, né, que é o Natal Azul, também é uma coisa muito latente de vocês. Pode falar. Pode falar. Porque eu acho que... Parece a gente vindo pra cá, hein? Eu comecei, faz um stories aí pro Bruno Marcelo, que a gente tá indo. Aí comecei, ela, tá bom. Aí eu comecei a falar, quer me dirigir? Vocês vão ver, você tá querendo me dirigir aqui, né? Aqui aí eu lembrei você vê que só muda o endereço. Do Wallcast, né? Que vocês se cutucam. Assim, a gente se cutuca muito, a galera já tá dos erros de gravação. Agora a gente nem corta mais. A gente deixa. Mas é porque eu acho que são, ao mesmo tempo disso tudo que a gente está falando, né? De humanização, de propósito, de ter um cuidado muito maior com o paciente. Existe uma linha muito tênue ali, né? Tipo, vocês sentem isso quando vocês conseguem perceber quando vocês estão deixando de ser assim por coisas da vida, por preocupações e trabalho. Etapas. De piloto automático mesmo, até em relação ao trabalho. Vocês conseguem perceber, vocês têm essa sensibilidade de perceber, peraí, acho que tem que dar uma... Vamos devagar aqui, eu tô sentindo que tá ficando muito... É um ajuste muito fast food, sabe? Tipo, fast food em tudo, tanto no casamento quanto no trabalho. Não, total. E eu preciso, hoje em dia, muito mais de pausas do que eu precisava antigamente, porque eu acho que o ritmo da vida está muito acelerado, né? Total. E para você conseguir se reencontrar, porque também é difícil de você ver o que é amadurecimento e o que é piloto automático, né? Aonde é que eu estou realmente crescendo e aonde é que eu estou no piloto automático. Então, eu tento ter muito esse cuidado, porque eu levo essa energia para a clínica e para casa. E eu preciso de pausas. Então, às vezes eu tenho que viajar, eu tenho que ir para um museu, eu tenho que fazer uma coisa diferente que fuja do meu ambiente, sair do mesmo círculo, né? Pensar diferente para poder me desconectar, para reconectar com a energia certa e
com o propósito realinhado. Senão vai Tomar esse cuidado, né? Porque a gente fica ali, dia a dia, se entregando uma energia muito grande para cada história, para cada ser humano que aparece ali. Demanda energia. E cada vez mais aparecem pessoas com uma expectativa muito alta e alinhada com o que a gente propõe e acredita. E, de repente, tem momentos da vida que você prega esse bem-estar para todo mundo. Ó, para que tudo dê certo, você tem que estar bem de cabeça, tem que estar bem de corpo. E você mesmo trabalhando ali 15 horas por dia, sem conseguir fazer nada, sem conseguir comer direito. E você começa a falar, ué, eu não estou uma realidade. Peraí, deixa eu começar a me cuidar. Porque se a gente não está com saúde mental, espiritual e física, a gente não vai conseguir ser de verdade o que a gente prega. O padrão de qualidade de vocês cai, inclusive, se vocês não estiverem bem de cabeça. É aquilo que a gente lê, estuda, né? Até pra gente dar o melhor pro que a gente mais ama, que é a nossa família, para as pessoas à nossa volta, pro nosso trabalho. Se a gente não cuidar primeiro da nossa saúde mental, espiritual, física, a gente não vai conseguir entregar 100%, vai entregar 30%, 20%. Então, mas é difícil para quem é assim, como a gente às vezes, eu mesmo me maltratei bastante algumas épocas da vida. E percebi que depois de um momento, se eu continuasse daquele jeito, eu não ia conseguir mais entregar para quem eu amo tanto o meu melhor. Mas a gente que está acostumado a aceitar pressão, é um perigo isso. Você passa um ano, 10, 15, que você fala, opa, vai dar algum problema, né? Então a gente tem que observar e sair desse piloto automático, momentos de crash, como vocês tiveram, pontos de inflexão, que se dizem, uma pandemia, um acidente, momentos assim, a gente parar e tentar tirar o melhor disso e dar um salto, um novo salto para a nossa vida pessoal, né? Total. Eu posso falar uma coisinha? Óbvio. Então, a parte, para mim, né, a parte de você atender do paciente, você cuidar do paciente, é a minha terapia, sabe? Porque, tecnicamente, eu tenho um domínio total daquilo. E a hora que eu estou ali, eu estou inteira, eu estou plena. E aquilo me acalma. Eu estou para a pessoa. Então, é como se o mundo parasse. Para mim, hoje em dia, fazer odontologia é uma terapia. O que me suga a energia são as coisas que vão acontecendo no entorno, né? Porque você trabalhar não é apenas você atender do paciente, que é a parte maravilhosa do processo. É você fazer a gestão de tudo, da equipe, das emergências, das contas, dos boletos, da casa. Então, ao mesmo tempo que você está ali, antes a gente não tinha celular, né? Hoje em dia tem. Então, você está ali trabalhando, tá o WhatsApp. Pim, pim, pim. As demandas chegando ao mesmo tempo. As demandas vão chegando. E a preocupação de mãe também, né? O que gera o estresse não é você, é a demanda da clínica, do paciente, né? Isso é um prazer. Na verdade, é o meu prazer hoje em dia. É o que vai acontecendo no entorno. Essa é a parte mais gostosa, né? Quando eu sento ali para fazer o meu caso, ninguém pode me incomodar e tal. Mas fazer isso tudo acontecer... Você fazer tudo acontecer é complicado. O que vocês ouvem mais do paciente? É sobre voltado para o medo, por conta da saúde, vaidade, ou é o trabalho final? Assim? O que na verdade, vocês têm mais de feedback de paciente? Então, principalmente saúde. Eu vejo que a grande maioria do que eu trato é uma perspectiva de saúde, de prevenção, mas pós-pandemia, realmente, a questão do boom da estética veio com muita vontade, né? Acho que as pessoas começaram a se olhar mais, a se perceber mais, e uma coisa pode, eu acho que até deve vir acompanhada da outra também, né? Eu acho que com os anos, a gente foi plantando muito, né? A clínica chama Odontologia e Saúde desde o primeiro dia, do dia 1. Então, hoje se fala do wellness e todas as indústrias, né, da odontologia estão começando a olhar a odontologia como um todo. E esse foi o nosso diferencial desde o começo, de olhar o paciente como um todo, saúde e mente. Vocês já faziam isso antes desse boom, né? Desde dia 1 foi o nosso projeto. E todas as especialidades interligadas, que a gente chama de odontologia transdisciplinar. A ortodontia com a implantodontia, com a prótese, com a lente. Vocês sabem como que a gente trabalha e passa isso para o paciente. Seja quem tem condições de fazer tudo ou não, ele sabe qual é o caminho correto. Eu acho que a gente foi plantando, e quando vocês indicam alguém para a gente, vocês falam, além de ser lindo e natural e gente procurar o nosso sorriso feito tailor-made em casa, né, com um laboratório próprio, muito desses cabelo branco é ter um laboratório de prótese, que é um desafio grande. E
todo mundo acha que são as máquinas que custam milhões, mas é gente, artistas humanizado, para né? lapidar os dentes como a gente sonha com a nossa assinatura. Mas esse mix dessa união disso tudo é que dá a potência do que a gente entrega de saúde, longevidade para os tecidos ósseos, gengivais, dentários, com estética potente e natural, dá a melhor versão de cada um. Então, eu acho que cada vez mais veio gente procurando essa filosofia. Os propósitos e valores nossos começam a ser implementados, né? 25 anos fazendo, eu falo, foi 25 anos como se fosse 100 anos, assim. O que a gente produziu foi bem acima da média do que um dentista produz em termos de volume e com qualidade, sem ser uma rede. A gente tem números de rede sendo o serviço que vocês conhecem. Então, acaba vindo cada vez mais pessoas alinhadas. É difícil começar a chegar um paciente que é mais de hype só para nós. Ou o cara foi do hype, amadureceu e Ele viu que era ele quer melhorar. A gente tem muitos retrabalhos de reabilitação com lente que foram mal executados, mal planejados, quando estão dando problema. Ou ele já começa a achar feio aquilo que ele achou bonito antigamente e vem pra gente refazer. Mentex, né? E é muito engraçado isso que você tá falando, porque muita gente chega pra mim e fala assim, mas é lente mesmo, deixa eu ver se meu dente é lente. A gente já fez teste. Deixa eu ver seu dente, aí eu fico mostrando pras pessoas, e tipo, não é possível, porque tem... Falei, é isso, Mas tipo, porque fala um pouquinho isso até pra quem tá assistindo a gente, como que é o trabalho, tecnicamente mesmo, de cada dente. Como que é? Tem um artista lá, o cara vai lá, né? Tipo, ele Então, pinta, existe todo um conceito, né? Por exemplo, o sorriso de vocês, o meu. A gente fica umas 30 horas trabalhando isso em CAD/CAM. A gente nem põe isso para o paciente porque são designs mais em 3D, mais digital. Isso tudo começou antes com a parte estrutural, lá no diagnóstico e planejamento com o tomógrafo, que vocês viram, que a gente vê a estrutura e tal. Então, primeiro a gente se preocupa com a engenharia, com a arquitetura do sorriso, do equilíbrio, que é o que vai dar longevidade. Com a precisão, com a parte... É como se fosse o alicerce de uma casa, é isso? O alicerce. E depois a gente vai para a execução de cada detalhe desse. Então, a execução clínica com microscópio, com laser, com tudo aquilo que vocês sabem, só com mãos muito experientes, com olhares muito experientes, dentro de uma filosofia que foi planejada depois de muitas horas. E depois dessa execução clínica, tem uma execução protética. 99,9% dos dentistas, eles mandam esse trabalho para um protético terceirizado. Que ok, mas nunca vai ser na velocidade que a gente entrega e com a personalização técnica e artística que combine com o branco do seu olho, com a sua energia, com a sua personalidade. Você vê, os sorrisos, os dentes de vocês são totalmente diferentes um do outro. Porque vocês são diferentes. Vocês podem ter uma alma que vai se unir, mas vocês... São pessoas completamente diferentes. O tom diferentes. de pele, o cabelo, o comportamento... Cada um exige um tipo de energia. E isso é muito legal porque vocês conseguem mostrar isso para a pessoa. Tanto com o Invisalign que a gente começou todo o processo do Invisalign. E aí teve que explicar, porque aí a gente tinha ansiedade, a gente só queria o sorriso, e não era sobre isso. Isso é muito legal. Vocês imaginavam que tinha tudo isso quando vocês foram procurar a gente por trás? Nada, zero. Assim, tanto que vocês olharam e falaram assim, tá, beleza, vai ser só uma faceta. Só o Invisalign chegou lá e a boca tava toda cagada. A boca tava... Caso era caso special de internação interna, os dois. Interna e faz a boca deles. A hora que passou o tomógrafo, gente, é sério isso? Tão bonitinhos por fora e o dente todo, porque a gente vai deixando, porque eu tinha muito medo de dentista, então eu ia deixando, ia só fazendo, tapando o buraco ali, eu comia muito doce. Eu tenho essa curiosidade, porque vocês são pessoas muito atentas, muito feeling, né? Pro estético e também pro que se fala. E vocês... tem acesso a muitos grupos muito bacanas de médicos e dentistas a nível Brasil. E na época vocês poderiam ter, vocês estavam morando em São Paulo, né? Então... tinha chegado no Rio, a gente tinha acabado vocês de chegar estavam vindo, acho que quando a gente se conheceu. E tinham acesso a tudo. O que você... São duas perguntas. Uma, o que chamou a atenção na gente? Foi mais... comportamento, a tecnologia, os sorrisos que vocês viram? Comportamento. Não, acho que... Porque, na verdade, em São Paulo, a gente chegou uma clínica lá de São Paulo muito grande que a gente estava meio que conversando com eles, que era uma clínica... Essas clínicas que é uma rede, que não é humanizada. Sim. E aí a gente ia fazer a lente, ia cuidar da boca, mas
E aí o meu medo de dentista continuava ali. Sim. Eu falei, Marcelo, deixa pra depois, deixa eu ir no meu dentista na minha cidade mesmo, deixa eu só fazendo o canal. Quando a gente chegou no Rio, que a gente fez o contato, que eu não lembro como foi, e aí a gente foi a primeira vez, a gente conversou com vocês, ali eu senti uma segurança, sabe? Tipo, eu falei, opa, peraí, é diferente aqui. Tipo, eles... A gente foi acolhido. não é só um sorriso bonito, não é só estética, deixa eu entender. E aí a gente foi entendendo sobre a saúde bucal. Bucal é ótimo. A saúde bucal, a gente foi tendo segurança pra fazer. É engraçado você estar me perguntando isso, porque eu tenho uma pergunta até pra fazer pra vocês que tem um pouco a ver com isso. Vocês cuidam de sorrisos de pessoas conhecidas, né? Tipo a Xuxa, a Patrícia Poeta, a Alcione. São pessoas que já têm um histórico de ter um sorriso icônico, né? Sim. E a responsabilidade disso também. E como é que vocês lidam com essa confiança? Nossa, sim, tô me colocando no lugar de Alcione e Xuxa. Não, é porque a gente tava falando mas da qualidade da qualidade estética. Eu acho que você ainda ia perguntar uma coisa pra gente pra entender o que você... Mas eu acha da respondi já com uma pergunta. Que bacana. Acabou que a gente foi fazendo pergunta no meio. Ó. Sim, vou só finalizar que você tinha perguntado uma coisa da lapidação. Então, eu falei da execução é porque clínica você fez uma protética, pergunta no meio, a gente foi com Deus. E depois, para finalizar isso tudo, a gente tem que ter, vamos lá, de 7, 8 protéticos que a gente tem, várias máquinas que substituem alguns para precisão. Eu tenho que ter realmente uns técnicos com muita habilidade artística. Porque senão eu teria que, além da gente centralizar diagnóstico, planejamento, execução clínica, eu sentar na bunda para fazer as lentes. E a gente sabe sentar para fazer, mas não dá tempo de fazer tudo. A gente tem que ter pessoas que são... É como lidar com artistas. Esse tipo de técnico que faz a lapidação final, ele tem uma cabeça ali no mundo artístico, né? Sensacional. O nosso do Leblon, ele é cantor, o cara... E ele tem que estar... quietinho no canto dele, pensando Foi ali. que fez o nosso, né? Sim. Não, pra poder... É feito 1 a 1. Eu lembro que eu achei fiquei muito sensacional, interessado. Lapidar as no dia que a gente texturas fez A o textura, dente. quem olha de perto realmente fica em dúvida se é uma Não, e no lente ou dia não. que a gente justamente fez- São Sim, várias exato. fornadas, né? Vai pro forno, volta com a parte toda de maquiagem, com a cerâmica, Não, para e que gere... E a gente louco algo. já pra ter a lente, aí a gente foi com a doutora Cíntia, aí foi aí que a gente começou o processo com ela. Aí a gente já não queria mais sair do Invisalign, porque a gente sabia que a gente saísse do Invisalign, a gente não Ela ia ia mais, parar de ela se ia parar cuidar de cuidar da gente. gente. Nunca Agora vocês vão para. lá pra Não, mas casa, é né? muito Nunca legal você para. falar isso do artista, que no dia que eu fui fazer a lente lá, pra você entender, eu fiquei lá deitado e aí o artista tava lá em tempo real no dia de colocar minha lente, porque colocava a lente e aí o Veit voltava, Dr. Veit, não consigo chamar ele de Dr. Não, e Veit. o artista tinha ficado, no meu caso, até as 3, 4 horas da manhã fazendo o meu dente, porque eu ia fazer a lente de manhã. É que seu dente realmente... Tô brincando. E aí, é muito legal, porque o dente voltava lá pra dentro, aí mudava a cor, aí você olhava, não, acho que pode ficar um pouquinho menos branco, aí é muito legal tudo isso, viraria né? meses num lugar normal, porque você Entendi. manda para um técnico que faz 1000 bocas por Vai e mês. volta. E a cabeça dele, como fica? Aí você cria um padrão do técnico. Aí fica todo mundo com Não tem dente de um padrão, mentex. Não, e o medo Porque, assim, das pessoas, porque tava vindo uma sequência de estéticas que a gente ficou com muito medo. Tanto que a gente demorou pra decidir que ia fazer lente. Vocês tiveram que instruir muita gente pra poder a gente Sim. confiar. Óbvio, a gente já confiava. A Só que era o importância de histórico. fazer, né? Não, e o histórico era de pessoas na televisão e ao entorno da gente com uns dentes que eu falava assim: Vários "Não, eu não quero esse dente pra mim. Eu quero uma coisa Exato. natural." E teve uma época mesmo que existia um movimento que as pessoas ficaram tudo com dente igual, enorme, né? Tipo gigante. Ah, o dente, a cara, o Liso, cabelo. branco demais. Tanto é que muitas pessoas tinham esse preconceito, né? Vocês falaram de pessoas vamos lá, famosas, né? Porque o que seria... Porque a gente vocês já ganham confiança. Eu É. queria entender isso. Tipo assim, como é também você ganhar confiança de pessoas que trabalham muito com a imagem, né? Alcione, Xuxa, Patrícia Poeta a e gente outros atende aí. grandes empresários que têm um nível de exigência muito, muito, muito alto, assim. Mas eu digo até em Não. relação à pessoa pública por ser pessoas que a gente tá vendo muito, né? Eu sei Demais, que tá você se cuida de... expondo ali. Mas assim, pessoa pública eu acho que é uma responsabilidade, não é que é maior, não é que são pessoas mais especiais que as outras, Sim. mas eu acho que a responsabilidade. confiar porque elas trabalham com a imagem Trabalham com a delas, né? A gente tem algo especial, porque vocês fazem parte dessa confiança que foi gerada, falando de Xuxa e Juno, por exemplo. Aham. Olha que curioso, né? A Xuxa me levou 7 livros na época de convencer a fazer os dentes dela do jeito que são os dentes dela. Por quê? Eles fogem um pouco da característica do sorriso que a gente implementa. Eles são mais brancos do que o normal,
com os incisivos centrais bem mais longos do que o normal. Que já é a característica. E ela foi me dela. mostrando desde cedo que ela foi tratada de uma forma que ela falou, eu sou um personagem, eu sou uma caricatura. E nessa altura, se você for corrigir tudo que não foi feito ao longo da vida correto e deixar com o sorriso natural, igual eu amo esse seu sorriso que você mostra, igual o Juno quer fazer, eu não vou ficar falando do meu dente de uma outra forma. Então, o sorriso da Xuxa, ele não tem muito padrão Dr. Veit, mas ele exigiu o máximo do padrão Dr. Veit para assinar o sorriso Dr. Veit para a Xuxa, que é o que ela precisava. Então, ele é personalizado para ela. Ela é ela. Sim. Você olha só a boca dela, todo mundo sabe quem é. Sim. Isso é importante. Agora, quando a gente foi fazer o Juno, ele já tinha um medo, preconceito de vários artistas que ele conhecia que tinham feito sorrisos muito plástico, que você usa essa palavra, muito... Mentex. Muito padrãozão. E ele fez a reabilitação só por questão de saúde. Começou a ter fraturas, perdas e falou, Veit, realmente preciso fazer. Consegue fazer natural mesmo? Ficou um sorriso extremamente natural. Todo mundo ama, a Xuxa ama, mas ele é o sorriso para ele. Sim. Então a gente tem que achar, assim como a Patrícia, que está no auge da carreira e queria um tipo de sorriso mais forte, ela queria um design de uns dentes especificamente, ela estava no momento de fazer, mas a gente fez algo muito personalizado para o que ela sonhava, né? A Alcione, então, Alcione, né? Uma voz que representa Exatamente. o Brasil para o mundo. Como é que uma essa voz iria reverberar nessa nova caixa acústica que é a boca, né? Caraca, verdade. Então, realmente a Alcione teve uma história muito curiosa, assim, eu tratava a Rosemary, que faz as unhas dela, e fiz uma reabilitação de implante total, ela ficou maravilhosa. E a Alcione, desde que viu, ela já tinha passado quase 50 anos, que ela perdeu os dentes cedo no Maranhão, ela conta essa história, fez questão de contar na minha medalha Tiradentes, que ela pediu para ir me homenagear, vocês estavam lá, e muito responsabilidade. Teve um momento da vida ali que ela foi internada, quase foi embora, e aí quando ela voltou, ela falou, vou fazer meus dentes. Achei o médico, ela fala, achei meu médico, e ela foi lá com a Solange, eu lembro que ela, achei meu médico, vou fazer. É um caso muito desafiador, que seriam 3, 4 anos de cirurgias, e a gente fez num dia. Caraca. Um cargo imediato, um trabalho lindo, personalizado. E eu lembro que foi muito... Eu vi ali um momento especial que ela, nesse auge, já estava ali com mais de 50 anos de carreira. Ela falou, vou fazer, Solange. Ela falou, nós temos turnê na Europa, nos Estados Unidos, não sei o quê, você só pode fazer daqui 1 ano e pouco. Aí ela chorou ali na minha frente. Como? Eu achei meu médico, quero fazer. Como eu não tenho direito de fazer meus dentes agora que eu encontrei do jeito que eu queria... E foi difícil para achar um gap. Ela teve que pagar multas, né, para poder mexer datas conseguir e fazer. Mas quando ela fez, ela mudou, né? Ganhou uns 30 anos de energia. E ela fala assim, mudou minha vida. Só que deu um gás. Realmente o sorriso, energia, a saúde começa pela boca, não a saúde só física, como mental, espiritual. Ela deu um up, assim, é algo que eu me sinto, a gente se sente muito feliz, Ana. Muito feliz. De vê-la ali brilhando, é uma pessoa que passa uma energia, uma pessoa verdadeira, né? Então são responsabilidades grandes, são só ícones, né? São o ícone da infância, o ícone da música. Não, aí o ícone maior, Bruno Rangel. Não, Marcelo Feitosa. É um desafio. A Cintia, inclusive, ano passado ganhou o Sorriso do Ano pela Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Com a Rebeca Andrade. Que também é medalhista. É uma responsabilidade bizarra também, né? Você cuidar do sorriso de um todo atleta. Todo sorriso é uma responsabilidade, né? Cada ser humano que entra... também, né? Mas é a representatividade que isso. Porque quando você se dá certo ou se acontece qualquer coisa, a crítica não é só no entorno da pessoa, é o mundo todo, né? É o Brasil todo. É todo mundo olhando para o que vocês estão fazendo. É uma responsabilidade muito grande mesmo. Mas além de ser legal falar dos artistas, né? Que são vários, a gente falou de nomes muito grandes, mas temos vários artistas incríveis, né? Mas vocês falaram nomes que todo mundo... nome que todo mundo sabe quem é. A gente falou de um dente que se você fechar o olho, você consegue ver o dente da pessoa. Consegue, exatamente. São essas pessoas específicas. Mas eu quero aproveitar esse espaço de vocês, que é de um público muito grande e especial, para sempre reafirmar. Porque se for olhar em milhares de pacientes nossos,
apesar desses grandes ícones, isso representa 0,1% do Sim. nosso público. Né? A gente tem grandes pessoas, empresários, pessoas como nós que trabalham no dia... Vocês não, que já são pessoas aí mais famosas, mas muitas pessoas como nós, somos trabalhadores, profissionais liberais, médico, ministro, juiz, desembargador, grandes professores, catedráticos. E como pessoas, impacta na vida dessas e pessoas pessoas também, simples né? que foram já motorista, Não, vocês babá, transformam. que vão lá e se... Tem gente que é classe B que valoriza mais a saúde do que um bilionário. Muito louco E isso. que vai lá pra gente, depois de anos, volta e faz o tratamento conosco. Então, eu quero aqui agradecer a confiança de todas essas pessoas aí que são pessoas que talvez não sejam super famosas, mas é o que compõe. Nosso dia a dia são seres humanos que buscam a sua melhor performance, a sua melhor versão. E a gente atende a cada um com o mesmo amor, com a mesma dedicação e responsabilidade. Mesmo que ele não vá estar ali na tela do horário nobre, porque cada Ele vai estar na tela da vida, né, dele. Cada ali, com sorriso- Não, e, importa. e tem uma coisa importante que você consegue fazer, se você desenvolver uma técnica de conseguir fazer a boca inteira de uma pessoa em um dia. Então tem muita gente que vem de fora, né, para tratar com vocês. Sim. Como que é isso para você? E a emoção disso também, né? Porque a pessoa se locomove às vezes de outro país e ela passa um dia ali com você, entregue, confiando em você. E aí, quando finaliza, qual que é a emoção de vocês quando vocês finalizam? Que nem a Rebeca, por exemplo, né? É uma pessoa que tem um impacto muito forte no corpo e a rigidez daquilo ali. Então, deve ser uma emoção tanto com a Rebeca, para você, né? Na construção através do Invisalign, como pro Veit, que faz uma boca inteira. A gente, quando tem essa transformação de implante total, né? Seja com implantes zigomáticos ou implante na boca, que são casos mais indo do 8 a 80, é a turma que está mais, casos mais graves. Teve um momento, depois de milhares de implantes realizados, e esses casos de boca inteira são mais de 4.000, que eu comecei operando de manhã e o paciente saiu com um sorriso, às vezes, que ele não tinha há anos, à noite, e eu me emociono igual até hoje, de chorar junto. Até hoje, cada caso é o mesmo A mesma amor, emoção. dedicação e a mesma emoção, porque é um ser humano transformando. Teve um momento que eu me dei conta, né, ali na pandemia, eu comecei a aceitar fazer a pré-consulta online. Você sabe que eu e a Cintia somos muito exigentes, a gente gosta de olhar no olho, sentir que o paciente entendeu, a gente não gosta de fechar tratamento com dúvida, de jeito nenhum. Tem que estar alinhado. E eu tinha um pouco de preconceito de fazer consulta online. A gente começou a aceitar para ajudar pessoas que estavam ali no apuro na pandemia. Aí a prima ouvia e falava, posso fazer uma consulta? Estava na França, estava em Londres, e a gente começou a fazer e facilitou, porque ela faz a pré-consulta, explica tudo, peça os exames no local, sabe o número, em vez de ela vir para o Brasil fazer a consulta, ela já vem para realizar Executar. o tratamento. E nesse boom, do nada eu vi um caso muito complexo, que tinha feito implante total 2 vezes, deu errado, Caraca. e a pessoa marcou a consulta e fechou comigo, e veio para fazer implante zigomático total de carga imediata. E quando eu me dei conta, a pessoa veio da Suécia. Só para vocês entenderem, a Suécia é o berço da implantodontia. Dr. Brennemark, que é o sueco que veio para o Brasil, onde eu estava começando meu mestrado, doutorado ali, ano 2001, ele inventou o implante dentário. Então é como se alguém fosse do Brasil aprender a jogar bola no Japão. Tipo, eu estou recebendo uma pessoa que veio do berço da implantodontia. Ele tinha falecido uns 3 anos atrás e me deu uma emoção, porque naquele momento que ele veio para o Brasil testar essa ideia de fazer implante de uma boca toda que demoraria 5 anos dessa forma, com engenharia, com toda a tecnologia que você faz num dia, ele escolheu a gente para ser cobaia, na realidade. Pegou grandes centros ali, Bauru, e precisava muita gente para implantar. Na Suécia não tinha, eles tinham uma prevenção maior. E veio uma responsabilidade. Eu falei, poxa, esse aqui tem que ficar bom, que ele está aqui, com certeza, o anjinho está aqui olhando, faça direito o que a gente desenvolveu, né? Então foi um momento que eu percebi, falei, que responsa, né? A gente pegando uma pessoa que infelizmente ficou com algumas mutilações, vindo da Suécia, o berço da implantodontia, para fazer no Brasil com a gente algo que seriam anos num dia. Então a gente começa a perceber essa responsa, né? E tem histórias lindas, né? Tem de uma menina jovem também que nasceu sem dentes, que a gente não consegue imaginar uma pessoa que nasce sem dentes, né? De casos de reabilitação, de pessoas que passaram por processos
ou psiquiátricos ou com drogas, e que você resgata a autoestima e a pessoa se reencontra no sorriso. Então, são muitas histórias, né? É muito Realmente, bacana isso, assim, como é transformador. É uma expectativa grande, a gente tenta dosar isso, porque também a boca e o sorriso não é tudo, mas teve muito paciente que o ponto de virada da vida foi eles se enxergar como um ser humano novamente, saudável, autoconfiante. Eu sou a prova disso, assim, e falo hoje, falando pra vocês e me expressando. Vocês lembram, quando eu cheguei pra conversar, eu não conseguia nem falar. Sim. Eu falava pra dentro, o meu sorriso era uma coisa que Verdade. me definia. Pra mim, na minha concepção de vida, no meu sistema, era uma coisa que sempre me definiu. Então, era muito difícil pra mim me expressar. Bruno sabe disso, eu tô falando pra fora agora. Eu Eu falava falava muito, muito falar pra pra dentro. fora, falar pra fora. E era um saco, porque eu não queria o controle dele. Ele falava assim, fala pra fora. Eu ficava pé da vida com ele. E depois que eu fiz o processo todo, que eu comecei com a doutora Cíntia, que eu entendi a importância do Invisalign, que ela ainda vai explicar um pouquinho. É porque, só pra ela é galera entender referência isso, nisso. ela é referência do Invisalign no Brasil. E aí ela ainda vai falar sobre isso. E aí eu fiz todo esse processo, e aí eu tive que trabalhar muito a minha paciência, porque eu entendi que era o processo da minha saúde bucal, aí depois essa parte da estrutura, e aí a gente veio com as lentes. Se eu acessar esse lugar, eu até choro de novo, de quando eu vi o meu sorriso pela primeira vez. E aí eu já comecei a me sentir outra pessoa. Então hoje, essa pessoa aqui que está entrevistando vocês e que está tendo essa vivência de comunicação, é graças ao sorriso e a importância desse sorriso, e é graças a vocês dois também, que tiveram essa sensibilidade, que eu acho importante, de não olhar só, tá, beleza, vou entregar um sorriso e tá produto. tudo certo, vou entregar um produto. E não foi sobre isso. Vocês são praticamente um processo de cura ali. E isso é muito legal. Então, hoje eu agradeço muito ao meu sorriso novo justamente por isso. Eu consigo entrevistar as pessoas. Eu tenho falado muito para fora, ele parou de falar, fala para dentro. Para de falar para dentro, fala para fora. Então, esse é o meu relato de... A gente percebe mesmo, assim, como profissional e como amigo que a gente se tornou. Você tinha essa potência, tua cabecinha que não para, inteligente e tal. Mas você não vai fazer chorar, sou eu que vou fazer mas você chorar. Mas você estava preso dentro de um sorriso realmente que não te representava, né? E quando eu vi a primeira vez, eu chorei, né? Você mudou a tua autoconfiança para se expor. Tirar daqui de dentro o que tu tinha, você ficava mais contido, né? Porque o sorriso do Marcelo foi muito mais impactante que o meu. O meu foi muito, mas o do Mar foi mais porque o meu dente acabou que ele ficou parecido com o que já era melhor, mais bonito. Mas não mudou muito a estrutura, né? O do Marcelo, não. O do Marcelo, não tinha, né? Ele não tinha. O dente dele era muito pequenininho, era outro dente. Porque eu tinha um dente de leite que era muito pequenininho, porque vocês já pegaram já com a faceta em cima. E isso pra mim era muito ruim, que as pessoas falavam assim, não, mas o seu dente é bonito, é de criança. E pra mim não era. Não era o que o outro achava, era o que me prejudicava. Tanto que eu sempre me comuniquei muito com o olhar. Então eu falava muito com o olhar, eu não falava com a boca. Então eu sorria com o olhar, eu achava estranho com o olhar, eu sentia raiva com o olhar. E aí hoje em dia não, eu já misturei as duas coisas. Consegue dizer, né? Você precisava da revista para se expressar, dos seus textos, das fotos, da produção. Mas você não tinha realmente essa confiança para fazer isso que vocês estão fazendo hoje, que você se apresenta. Ouso dizer que se eu não tivesse o sorriso que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse ido para comunicação direta com as pessoas, de falar com as pessoas, porque eu ia ficar com vergonha, eu ia falar como? Como que eu ia entrevistar aqui? E o mundo mudou para isso, né? E vocês não teriam essa potência que vocês viraram hoje com a comunicação. Né? Exatamente. E falando em mudança, eu até tenho uma curiosidade até de entender de doutora Cíntia, é estranho de chamar de doutora, mas tem que chamar aqui. Eu, no meu passado, na adolescência, eu usei Brecht, usei aparelho, usei aquele freio de burro, cheguei a usar freio de burro. Eu usava freio de burro, óculos, era tudo do bullying e eu tinha ali. Você, como maior referência de Invisalign no Brasil, qual é o impacto dessa tecnologia na vida das pessoas hoje? Porque na minha época, para um adolescente, para um jovem usar Brecht, aquele aparelho... Era um tormento, e até para o adulto, né? Muita gente tinha vergonha de iniciar um tratamento... tardio. Como que fala? Ortodôntico. Ortodôntico. Por conta dos Brechts, né? Que tinha que usar Brecht. Eu usei Brecht, ficava grudava alface, comida, você tinha que... Era um inferno. Qual é o impacto disso hoje, dessa tecnologia? Então, na ortodontia, os alinhadores são mais uma técnica entre tantas outras, né? O impacto, ele realmente é transformador na vida social do paciente, né? Porque é aquilo que você falou, o Brecht, o freio de burro, ele traz muito
muito apelido, muito jargão, e é difícil para o adolescente, até mesmo para o adulto, normalizar isso para a vida. E, tecnicamente, com os alinhadores, porque o Invisalign é uma marca que existe desde 1997, é a primeira marca, primeira marca de alinhador no mundo. Mas existia lá fora, demorou... Demorou um pouco mais para chegar no Brasil, chegou no Brasil em 2001. Eu confesso que eu desconfiei, eu falei, isso não vai funcionar. No começo era um botei. pouco rudimentar, porque não tinha toda a capacidade que o software tem hoje de aplicar tecnicamente as forças que a gente precisa para transcrever isso para um tratamento, mas hoje sim é uma realidade, né? E os resultados, eles vêm com mais tranquilidade para o paciente, né? Com menos dor, porque aparelho realmente é uma força que você usa sobre células, então isso dói, e vem com uma força muito mais calculada, e todo esse planejamento é o que faz a diferença tecnicamente no fato da gente conseguir se destacar, né? Porque você tem que colocar isso tudo para um software, você tem que transcrever esse tratamento. E o paciente passa por esse tratamento com mais suavidade, né? Conseguindo ter uma vida mais dentro da rotina, com mais estética, com mais conforto. E é melhor para a gente que está tratando, porque você não tem emergências, e melhor ainda para o paciente que passa por esse processo de uma forma mais tranquila, né? Como é que você virou a referência de Invisalign no Brasil? Eu fiz o primeiro credenciamento da Align no Brasil. Isso foi no Paraná ainda. Invisalign não era o que é hoje. E quando a gente fez essa transição para a tecnologia, que a clínica ficou totalmente digital, acho que a gente foi uma das primeiras clínicas no Brasil a ter 100%. Essa abordagem de virar 100% o fluxo digital, não só na ortodontia, mas tanto na reabilitação também. A Align entrou com vontade, junto conosco na clínica. Eu sou speaker da empresa também, então eu conheço tecnicamente todo o processo e todas as inovações que estão chegando. E a gente abraçou a marca, como a gente abraça as marcas que têm competência para realizar esse fluxo digital que está dentro da nossa filosofia, né? Então foi dessa forma que eu me tornei referência, e isso foi trazendo pacientes que foram chancelando, né, os tratamentos realizados, né, pessoas importantes, com visibilidade, e hoje em dia é o que é, uma realidade em todos os consultórios. Na realidade, né? Porque a ortodontia digital, que é o nome disso, né, com alinhadores, ela tem várias marcas, e de todas a gente sempre independente dos grupos hoje, a gente usa o melhor implante, a gente usa o melhor sistema de prótese, o melhor sistema de alinhadores, e a gente não é preso à questão comercial, a gente é preso ao resultado. Tanto que os dentes da gente vêm da Alemanha, não é isso? Exatamente. Lembro. Nossa, vai chegar... E a gente mistura isso. Hoje é difícil, que todos os grupos querem ser verticalizados, e a gente continua usando o melhor de cada área. Isso não é tão simples. A gente está começando um projeto grande de educação agora e está fechando com esses grupos, e a gente se propõe a isso. Mas a referência que eu vejo da doutora Cíntia é por resultados. Ela tinha muita experiência com ortodontia fixa. Eu lembro do meu mestrado que os professores tinham um caso que eles não finalizavam, ela já dava conta de finalizar como aluna ali, o diagnóstico, o planejamento. E você levar a bagagem que ela tinha de milhares de casos da ortodontia clássica para a ortodontia invisível, a gente teve essa força de mudar. Falei, vamos mudar sim, 100%. Legal. Tinha que ter uma coragem em termos de gestão. Vamos mudar 100%. Tinha que mudar todos os protocolos de trabalho. Ela viajou o mundo, foi para os melhores lugares do mundo fazer fellow pessoalmente. Então, ela focou totalmente a energia, que ela tinha experiência, e virou essa chave de forma incrível, radical. De um ano para o outro, E, né? de repente, ela conseguiu tratar 99,99% dos casos com ortodontia invisível. Mas o que manda não é só essa tecnologia, porque a gente fala, toda essa tecnologia, digitalização, é importante, mas tem que ter o lado humano. Tem, tecnológico, a expertise também, né? Mas humano. A gente tem inúmeros retratamentos de casos de ortodontia digital que chegam para ela refazer. Então, não adianta você ter uma Ferrari na mão de um piloto que não sabe usar o melhor. Então, eu insisto nisso, com todo respeito, por melhor que seja a empresa, e que o maior diferencial ainda está em quem conduz. Total. Né? Total. O diagnóstico, planejamento. Foi por isso que eu falei que a gente começou a sentir falta, que a gente não ia fazer mais de Invisalign. E aí, na pandemia também, já falei, gente, a gente não tá vendo a doutora Cíntia, porque o processo todo foi durante a pandemia. E é um desligamento, né?
É que além do cunho profissional de vocês, eu quero entender um pouquinho também, além da ortodontia, falando um pouquinho de vida pessoal, o que que alimenta vocês como casal, como pessoas, como ser humano? A gente sai da ortodontia, agora a gente vai começar a nossa terapia. Terapia, pessoal. Começo eu? O que me alimenta é a família, sem dúvida. Assim, a gente tem muita coisa em comum, somos duas pessoas diferentes, né? Mas o que me faz seguir em frente é essa unidade que a gente criou, né? E estenda-se família não apenas aos nossos filhos, à nossa casa, mas aos amigos e todas as pessoas que fazem a nossa vida ter sentido, né? Então é isso que me alimenta, que me faz seguir. Minha mãe sempre dizia assim para mim, olha, amanhã é um novo dia, é uma nova chance de você construir melhor, fazer diferente, né? Eu sempre falo para os meus filhos, passado já passou, não existe mais, o futuro é a ansiedade, o que vale é o hoje, então faça o hoje da melhor maneira possível para que o seu futuro seja exatamente do jeito que você imagina, né? Isso é física quântica, né? Sim, que a gente adora, tal. e a minha vida está muito baseada nisso. Não, é porque as pessoas acham que dentista só estuda, fica sempre renovando. Obviamente que vocês fazem renovação de Tempo tudo no todo, tempo né? todo. Mas eu sei, porque eu troco mais com você, sobre física quântica, espiritualidade, ela pinta. Então, são várias camadas dela que não é só sobre isso, mas é que talvez construa a dentista que você é por trás do Sim. consultório, né? Fora do consultório. E você, Veide? Então, eu vejo muito, com os anos, né, a gente vai valorizando muito o conjunto dessas bolinhas equilibradas no ar, né? Família, saúde física, a gente está bem, saúde espiritual, a parte de espiritualidade, e o lado que a gente tem muito grande, que é ter um convívio com a nossa sociedade. E quando a gente fala sociedade, começa dentro dos nossos, né, parentes, dos nossos amigos, do porteiro do nosso prédio que a gente fez a boca de dois, das pessoas que a gente tem próximo da gente, que a gente não divulga e que a gente tenta, de alguma forma, melhorar um pouco a relação e a vida daquela pessoa. E é o que a gente fala, não só com bens materiais ou transformação de sorriso, mas você olhar no olho de uma pessoa de manhã. E aí a gente vai crescendo com isso, com os trabalhos nossos nas instituições, no Conselho Regional de Odontologia, com o lado da odontologia sustentável, e no lado de estimular a sociedade também com um trabalho socioambiental, como a gente faz com o Natal Azul, que estimula, inclusive, outras pessoas a fazerem também. A gente entrar nessa camada nesse exato momento. Eu acho que isso tudo nos leva a ter a responsabilidade e a vontade de viver mais, porque a gente se sente que está sendo importante nessa jornada, né? E renovar a ambição, seja essa renovação da ambição, seja em qualquer um desses sentidos, ela tem valor, e equilibrando isso, né? Acho que o desafio é esse. A gente, inclusive, se vocês viram, a gente tá diferente hoje, nosso look. Porque a gente já tá usando a camiseta Exatamente, desse ano. a gente tá aqui, a gente deve ter falado até no começo do episódio, porque a gente tá com essa camiseta, né, Marcelo? O Natal Azul tá fazendo 25 anos esse ano, a gente tá participando do Natal Azul desde 2017. Quase 10 anos que a gente tá no Natal Azul com vocês. Como que surgiu a ideia? Como que surgiu o Natal Azul na vida de vocês? E o que é o Natal Azul também para quem tá assistindo a gente? É porque nasceu junto com a clínica. Exatamente. Né? Junto com a clínica. Eu conheci o Veide no primeiro ano que ele estava realizando Natal Azul. Infelizmente, na primeira festa eu não estive presente, mas eu acho que essa história você que tem que contar, né? Porque foi uma ideia sua, dentro daquilo que eu acredito também, e depois a gente foi aumentando esse projeto e criando novos braços e vertentes, mas assim, como é que surgiu o Natal Azul? Esconde. Mas a Mulher Maravilha também tem que falar daqui a pouco. É verdade. Eu passo então já a bola de volta. Eu devolvo para você. Então, como acontece, eu tenho um monte de ideia e começo, né? Aí a Cíntia vai lá e melhora isso aí, vai para um outro patamar. Melhora ou freia. Ah, também. Porque tem ideias que... Casal, né? Freia várias vezes. Casal é isso. Então, eu desde criança sempre gostei muito de trabalho social que meus pais faziam.
E na época do Natal, especialmente, eu gostava de me vestir de Papai Noel. Desde 10, 11 anos de idade, colocava almofada, máscara, saía dirigindo. Era o Papai Noel. Eu adorava o lado cidadezinha pequena, hein, gente? Adorava esse lado da magia do Natal e do trabalho social. Sempre me fez muito bem. E quando a gente começou aqui no Rio, o que não faltava eram áreas carentes. Sociais, carentes. E no primeiro ano já veio uma instituição ali perto da Tijuca, o bairro do Turano, que tinha lá umas 80 crianças que estavam sem brinquedos no Natal. E aí o pessoal da comunidade lá me pediu uma ajuda. E eu pedi para os pacientes, que eram pessoas que tinham um relacionamento muito bacana, quem trouxer um brinquedo, eu vou dar uma escova de dente da nossa marca de presente. E aí o pessoal, eu sempre gostei muito da cor azul, acho que é uma cor do bem, de energia boa. Tem o lado da sustentabilidade que eu comecei a ler depois, do ouro azul, da água, do azul ser um verde, que é aquela coisa não tão radical da sustentabilidade, que é tudo proibido. Ela é um pouco mais equilibrada, onde a gente não para de produzir alimentos, tem o equilíbrio do meio socioeconômico para que o mundo ande, porque o radicalismo para mim não faz parte, eu acho que nem cá nem lá, eu acho que tem que ter um equilíbrio disso tudo. E aí o pessoal, então o teu Papai Noel vai ser azul? Eu falei, tá aí, vai ser azul. E aí começou assim, Natal azul, nosso Papai Noel azul. E é emocionante ver umas declarações das crianças, né? O Papai Noel azul, ele é de verdade, não é essa coisa só de brinquedo. Ele fala de valores, ele fala de princípios, ele fala da escova de dente, de saúde bucal. Então ele já choca as crianças, né? E é a mensagem que a gente quer passar. Esse ano a gente está fazendo uma homenagem ao sorriso, mas o lema é: o amor constrói e a atitude transforma. Então, para essa criança participar do Natal Azul, ela tem que o ano inteiro, no primeiro ano não, mas depois a gente começou a pôr algumas metas, né? Tem os 10 mandamentos do Veitinho, então tem um ano que é da honestidade, outro ano que é da água do planeta, o outro ano do patriotismo. E a gente põe o valor à vida, que a gente já fez. Esse ano a gente está falando de volta do sorriso, né? Que é o que a gente realmente mais transforma. Então a gente faz um ano inteiro de trabalho. No começo era mais bagunçado, a gente pegou, no primeiro ano, em vez de ajudar uma instituição que era uma associação lá na comunidade, e foram 2, só que era uma confusão. Foi uma confusão o primeiro ano, que era para ter descido 150 crianças e desceram 500. Não tinha uma organização como tem depois. Então a gente começou a se organizar. Continuamos com chefes de associações. Depois a gente percebeu que a gente queria dar mais organização para isso, né? A gente foi crescendo de 100, 150, até que chegou a 2.000. E a gente percebeu que precisava fazer mais qualidade do Natal Azul. Não queria crescer mais em quantidade. Hoje são quantas comunidades? Atualmente são 18, mas já passaram mais de 30. Estão aí na tua camiseta, se você vê aí. E hoje o que a gente fez? A gente concentrou as comunidades que a gente ajudava na escola que atende as crianças, para ficar mais organizado. E fechamos o relacionamento com essas escolas, orfanatos, com diretoras e professoras incríveis que hoje são muito importantes, ou até mais do que nós, para o Natal Azul. Ele extrapolou a nossa imagem pessoal da clínica. Graças a Deus, tem muitos voluntários. Ele já é uma instituição que ela anda, talvez se a gente não estiver aqui, eu tenho um sonho que ela ande, mas assim, a gente precisa muito dessas professoras e diretoras que amam o projeto, acreditam, para trabalhar com as crianças os valores do ano. Elas fazem vários desenhos, redações. O Natal Azul continua impactando durante o ano, graças aos professores e os voluntários. Ao contrário do que muita gente pensa, a festa do Natal Azul ela é só encerramento de um ano. Né? Comemoração. Mas foi um trabalho no ano inteiro. Quando a Cíntia entrou ali para falar, a gente tem que fazer uma coisa mais pontual, né? O que me incomodava, assim, eu sempre quis gerar impacto de alguma forma, que pudesse transformar isso, não fosse apenas uma festa, né? Que isso gerasse alguma transformação na vida dessas crianças ou das famílias, enfim. Então, aos poucos, a gente foi amadurecendo isso também dentro daquilo que a gente consegue, porque é iniciativa privada, né? Não é fácil. E
Mas o fator, assim, de você educar, de você criar cultura, de você tentar estimular a saúde oral, de fornecer a escova de dente, de você até Promover mesmo saúde, né? promover a saúde e a festa, inclusive, porque são crianças muito carentes, que sonham com esse momento, né? É o momento único, é o Natal, é o único presente que às vezes vão ganhar em casa mesmo, e às vezes é a escova de dente que a família toda vai usar. Então, é uma realidade bem dura, bem diferente do que a gente vê dentro da clínica, e que é uma responsabilidade da gente também, de alguma forma, atingir esse público, né? Esse momento que você falou, vamos assumir, né? Então a gente assumiu, depois de um momento, escovas de dente da Veit Smile de público AAA para o ano inteiro para cada criança no Natal Azul. Então a gente promove saúde de alta. Então foram vários anos de 2.000 crianças. A gente tem mais de 30 mil pessoas que já passaram pelo Natal Azul e muitas delas sem cáries. Você imagina a potência disso para a vida. A gente pegou já 2 vezes Uber, né? Que o cara, você é o Dr. Veit e tal, eu fui um azulzinho do Natal Azul. É emocionante de ver. A gente está encontrando as crianças Vocês no viram caminho. crianças de 5 anos estarem com 30 A gente vê hoje, pessoas né? que são profissionais hoje que falam, eu fui, aquilo ali foi muito importante. Agora que está tendo 25 anos, chegam uns direct, eu fui uma azulzinha, E já quero traz participar. O filho, né? Já traz o filho. Hoje, muitas pessoas que vão levar as crianças das escolas foram uma criança do Natal Azul. Então, é legal falar disso, tem a alegria, a energia, a festa, os doces, as guloseimas, os shows, o teatro, tudo isso, né? mas tem os valores, né? Esse ano a gente tem algumas coisas que somam a isso, né? Consistentes, da parte de promoção de saúde com as escovas de dente. A gente vai ter um bate-papo com o Diego Ribas, que a gente falou para vocês, que é hoje um palestrante, um craque do futebol, mas um empresário, empreendedor, fala muito de atitude, de valores, um cara sempre foi líder dos times que ele passou. Também, né? E vai falar com as crianças sobre isso, a conquista dos sonhos através da atitude. A gente fala muito disso, né? A gente está conseguindo implementar com alguns parceiros da Fluency Pass um sonho da Laila, né? De colocar ensino de inglês para as escolas do Natal Azul. Então, ela já tinha esse sonho, mas eu tinha vontade de deixar isso mais profissional. A Laila, para quem não conhece, que é a filha deles. E aí você entende o impacto que esse comportamento deles também foi para a filha, que quer que as crianças também aprendam inglês. A camiseta... Essa camiseta é desenhada e desenvolvida por ela. Então, parabéns, Laila. Um beijo. Parabéns. E a gente, dentro disso, vai estar implementando, através de uma parceria com o Diogo da Fluency Pass, é uma das maiores plataformas hoje de inglês que tem, está entrando em escolas de altíssimo nível e também um projeto para escolas públicas. A gente está esperando algumas aprovações que tem formais de Secretaria de Educação para poder conseguir. Irado. Então tá bem avançado, é um dos presentes para os nossos 25 anos do Natal Azul, de implementar ainda mais mudanças reais, né? Certo. Fortalecendo muito com as professoras, com as diretoras, para valorizar o professor, o educador no Brasil, que a gente vê que é muito abaixo do que devia. São pessoas que merecem todo o nosso apoio, toda a nossa dedicação em vangloriar. Então a gente faz questão na festa de chamar os professores e as diretoras no palco para todo mundo. É muito legal. Vocês sabem disso. Assim como valorizar as crianças que se destacaram no ano, com a redação, para que elas virem o herói da escola, né? Vocês vê o troféuzão, o presentão. E a gente faz questão de destacar o bem, a atitude, porque a vida passa e a gente tem que correr atrás dos sonhos, não cai do céu, né? A gente quer deixar essa mensagem, e aí não cai do céu. Aí vocês fazem uma campanha de arrecadação, né? Até para as pessoas de casa saberem se elas podem doar ou como que funciona isso. Sim. Porque além de vocês fazerem essa construção do Natal Azul nessas comunidades com essas crianças o ano todo, inclusive fiquei muito feliz com o inglês, porque é uma coisa que elas vão aprender durante o ano todo para potencializar a realidade delas. Porque se ela já tem o cuidado com o dente, que vocês dão os kits para ela que elas usem o ano inteiro, e elas já não terem elas já não terem cárie, isso já é um marco gigantesco, né? A saúde bucal e a dor também, e saber que aquilo
ela tá sendo cuidada de alguma forma. Sim. Aí vocês entram no curso de inglês agora, e aí tem a festa do final do ano, onde elas ganham brinquedos e elas têm ainda a cesta básica, não é isso? Cesta básica. Então vocês precisam não só dos parceiros de vocês, mas também das pessoas de casa que estão assistindo, que podem ajudar Elas também. né? podem ajudar, como é que funciona? Pode. Na realidade, a gente tem, assim, a maior transformação, a mais palpável são os kits de saúde bucal, a higiene bucal, a saúde, né? As escovas. Mas a gente tem trabalhos de cidadania o ano inteiro, né? Desses projetos com as crianças para poder se tornarem os novos cidadãos do bem. E a gente atualmente tem algo muito legal. A gente conseguiu montar um pacote de quanto custa cada criança o ano inteiro para Que nós. legal. Então a gente tem um link que vocês colocam aí no, Deixa eu colocar aqui na no descrição desse vídeo. onde você pode adotar um sorriso do Natal Azul. Que legal. Então ali já está um valor que vai ter as escovas o ano inteiro, o que essa criança custa para nós desde o início nas escolas até o fim. Então a gente tem esse desafio. Vocês sabem que a gente começou o Natal Azul e esses dias teve uma pergunta da Laila na mesa, a gente almoçando. Falou, pai, mas não é possível. Você fez quantas mil consultas na tua vida, você e a mamãe, e você nunca cobrou uma consulta? Você tá louco? Como assim? Porque vocês sabem que na marra, quem vai tratar no Dr. Veit para fazer a consulta é uma doação para o Natal Azul. Então a pessoa, para marcar a consulta, ela pode pagar o valor da consulta ou ela pode Apoiar o Natal Azul. adotar um sorriso. Ela fala, mas você não ganha nem um centavo das suas consultas, Porque milhares todo por mundo- mês todo e tal. mundo, escolhe ajudar Então, o Natal Azul. A nossa doação, desde que montou a clínica, nunca a gente cobrou uma primeira consulta. É uma doação nossa para o universo, Que demais. Demais. através do Natal Azul. E na marra, quem se conecta com a gente, se nunca fez ou já fez, vai ter feito a primeira ação social na marra. Sim. Então ela vai fazer a consulta dele pagando um ano de sorriso de uma criança do Natal Azul. Sensacional, sem saber. Então, assim, só que, lógico, né? Como a gente é uma clínica de padrão, não vão ter 2.000 primeiras consultas no ano. Então, fica faltando um pouco. E a gente tem vários pacientes que nos ajudam. Vários pacientes. Vários amigos pessoais, como vocês, que já pedem para amigos ajudarem também. Você já fotografou os sorrisos, né, Bruno? Parceiros. Lindas aquelas fotos. Esse ano você tem que fazer uma campanha nova de foto. Tenho Eu mesmo. acho. Tem muita criança que... o quê? Foi 2017? Vai fazer quase 10 É, anos. vou fazer esse ano. Eu Sorriso acho que da vale. criança também muda. Acho que Vale fazer muito. uma coisa assim legal. E aí no final, quando chega no finalzinho, igual tá chegando agora esse mês, a gente começa a passar o chapéu. Tem a única coisa que eu não tenho vergonha de pedir para o Natal Azul, ou quando o pessoal oferece ajuda, eu não nego. Eu tenho alguns amigos empresários de grupos que a gente participa, a Cíntia tem algumas amigas também do meio dela. E as crianças também se envolvem, né? O Natan, que é o meu filho mais novo, também traz os amigos e participa e implementa ideias. E a gente sempre fala assim que o Natal, ele é construído não pela gente, né? Mas é pelo entorno todo, dos pacientes, dos colaboradores, dos amigos, do network que a gente cria. Então isso sustenta hoje essa grande rede que é o Natal Azul, né? A doação do tempo, né? Os voluntários, tem pacientes e amigos e pessoas que a gente não conhece que vão lá, ajudam no empacotamento dos presentes. Então lá tem um casal que chega antes da gente, chega às 6 da manhã todo ano lá. A Luciana, o esposo dela, estão lá o dia inteiro, aí depois se vestem. Vocês sabem que a gente tem um hábito ali de muitos de nós nos transformarmos em super-heróis, né? Os dentistas, alguns amigos. Então estão lá suados, aí tomam um banho ali para poder estar pronto para a festa. Mas esses valores, né? Mesmo quem não pôde ajudar, às vezes, com grana, é o fato de estar doando energia, ajudando a gente a divulgar isso tudo. Né? Então tudo é muito válido e a gente aceita esse apoio sim, tanto como voluntário, como uma empresa que queira ser apoiador oficial, quanto quem puder ir adotar um sorriso para esse ano e outros Então mais. adote um sorriso, gente. Adote não um precisa sorriso. ser do Rio de Janeiro. Você viu que hoje a gente foi falando aqui, A gente tinha vai várias coisas com para Deus. falar. A gente já passou do nosso horário aqui, porque nosso podcast é 1 hora e a gente já tá 1 hora e pouco aqui, porque foi uma delícia sempre estar com eles.
É um E propósito estar com eles. É um sempre. propósito. Eu quero ouvir uma coisa antes de acabar. Não acabou ainda não. Ainda vai ter... Ah, é? Porque tá emoção, acabando, calma. tá acabando real. Ah, Pode falar, mas pode antes de falar. acabar, eu queria que vocês contassem, assim, rapidinho, assim, para vocês, assim, rápido. Fiquei até com medo, Qual, não esperava. qual é a importância de um sorriso na vida de vocês? Nossa, difícil. Na minha vida, eu acho que eu já fiz um testemunho aqui, né? Sim. Na minha vida foi eu realmente me reconhecer através do meu sorriso e saber que ali eu consigo saber que sorrindo a pessoa já me conhece. Eu acho que pra mim é isso. Foi Legal. devolver a minha vida de volta, assim. Muito bom. Eu acho que a importância de um sorriso é a liberdade. Eu não me sentia falando da minha transformação do meu sorriso, né? Quando eu reaprendi a sorrir depois que fiz toda a minha A boca, reabilitação. eu me senti livre para poder sorrir, livre para poder buscar o meu Livre lugar ao pra sol. Olha, eu sonhar. falei a música do Charlie Brown aqui, mas é exatamente Que- isso, livre que para poder letra, sorrir, livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Eu me sinto muito mais solar e muito mais vivo hoje através do meu sorriso do que antes. Eu acho que lá atrás a gente fez uma entrevista com o Gianecchini, tem muitos anos, e ele falou uma coisa: nunca perca a sua espontaneidade. Era o que uma pergunta que a gente fez para ele, e ele falou isso, um conselho que ele daria para ele jovem: nunca perca a sua espontaneidade. E o meu sorriso devolveu a minha espontaneidade. Então acho que a importância do sorriso é essa. Que legal. E aí Vamos agora lá. eu quero que vocês olhem para aquela câmera ali. Qual é a mensagem que vocês deixariam hoje para quem está precisando reaprender a sorrir? Independente se tem um sorriso perfeito ou não. Qual é a mensagem que você deixaria para essa pessoa ali? Cada um de vocês. Nossa. A gente terminou É para olhar assim. lá para a câmera. Cada um de cada vez, um de cada vez. Olha, o que eu diria aí como um especialista de sorriso, mas eu acho que isso vai além do sorriso de um cirurgião dentista, mas como pessoa, é que a gente tem que buscar o nosso valor interno, né? Buscar o que Deus colocou como propósito de vida, se amar, se potencializar. Independente de você estar com o sorriso mais lindo do mundo, a gente tem sorrisos que vieram para nós frágeis, mas a pessoa tem dentro de si, no olhar, na alma, um sorriso. E nesse mundo onde a maior carência hoje é emocional, o mundo está muito intenso em relação aos desafios emocionais, quem tem uma mente saudável e um sorriso na alma é rei. Então valorize a sua alma, valorize seus valores, propósitos. E lógico, se além disso puderem estar com esses sorrisos lapidados para poder buscar o seu lugar ao sol, melhor ainda. Essa é a minha dica. E a sua? Ele falou tudo, né? Pelo menos o essencial, mas sorrir com confiança é saúde, né? Transcreve a saúde, não só a física, quanto a saúde emocional. E o sorriso, ele realmente é uma arma branca, eu falo, né? Às vezes você pode não estar bem, mas se você está com um sorriso, você às vezes conquista espaços que você nem imaginava que conseguiria chegar, porque ninguém com a cara fechada, amarrada, com energia baixa, consegue atingir seus objetivos e estar numa situação melhor, seja ela profissional ou pessoal, sem estar com esse espírito, com essa alma desbravada e limpa. E um sorriso, ele transcreve e traduz tudo isso. Nossa, Lindo. falou que ele tinha falado tudo, mas ela foi a cereja do deu bolo. uma cancelada. E Mas aí, agora pra a gente- parte... Não, a Vai, parte que eu vai, mais vai, gosto desculpa. agora, essa é a parte que eu mais gosto. Como a gente tá falando de 25 anos, né, de uma construção aí de vocês juntos e tudo que vocês fizeram, existem 2 seres dentro dessa construção também que vieram para agregar, né, na vida de vocês. Então daqui, deixa uma mensagem para esses 2 seres, Laila e Natan, daqui 25 anos para eles assistirem essa mensagem para eles lá naquela câmera. Nossa, arrepiei agora, hein? Uau. Meus filhos, a vida, ela realmente é feita por propósito, né? A gente está falando de propósito nesse momento e o propósito a gente descobre dia após dia.
Então, plantem na vida de vocês, a cada minuto, a cada segundo, tudo aquilo que vocês aprenderam em casa, né? Porque não existe maior amor no mundo do que o que o seu pai e a sua mãe podem te oferecer, e o que a gente deseja para vocês é que vocês brilhem dentro de valores pautados no que é verdade, no que é o amor, no que é o verdadeiro propósito da vida, que vocês sejam muito felizes e que vocês consigam transformar através das ações e da educação que a gente está acreditando e entregando a vocês, um poder de transformação para as próximas gerações. Então, é isso que eu desejo, que vocês sejam muito felizes e consigam transformar não só a vida de vocês, mas a vida de quem está ao entorno de vocês. Muito. Mexe, hein? Vocês são terríveis, hein? Tava chorando. Mensagem, então, para 2050, né? 2050. Laila e Natan, eu tenho certeza absoluta que vocês estão muito bem pessoalmente, profissionalmente, em termos familiares, nos seus propósitos, nos seus sonhos. Eu desejo que vocês fortaleçam cada vez mais os valores espirituais, de força, de luta, de fé que tem dentro do coração de vocês. Vocês são seres iluminados e sempre vão nesse lugar para se fortalecer em cada desafio, em cada novo sonho, porque vocês já fizeram muito, mas tem muito ainda para fazer. Vocês são seres que vieram com um propósito muito forte. Teu pai e tua mãe têm muito orgulho de vocês e a gente está aqui nessa jornada para ser feliz e sorrir juntos. Que lindo. Que lindo. Que lindo. E é sobre isso, por isso que eu quis que eles... E eu gosto muito de fazer essa abordagem, né? De deixe uma mensagem para quem você ama daqui a alguns anos, enfim, normalmente é sempre filho, tem gente que deixa para outras pessoas também. Mas isso é muito importante porque de tudo que a gente falou aqui, que de repente para você pode ser muito técnico ou pode ser muito sensível, mas é exatamente sobre isso. Quando a gente chega nessa expertise humana que vocês têm muito latente em vocês, a gente vê que a construção de tudo que vocês estão fazendo de legado e de propósito também justifica isso, sabe? Por isso que eu gosto de trazer isso. E eu acho que o grande propósito aqui da vida é essa troca que a gente teve. Eu acho que quanto mais a gente troca, mais a gente entende por que a gente tá aqui. Então, acho que propósito é amor. E pra você, Marcelo, o que esse episódio deixou pra você? O que é propósito pra você? Ah, mas aí você roubou a palavra que eu ia usar. Pra mim, amor também. Então é amor também. Não, é família. Para mim é família. E não foi o que a doutora Cíntia falou. Não é só sobre a família de raiz, né? São as famílias que a gente escolhe, os amigos, e eles são uma dessas pessoas na nossa vida. Então é sobre isso. E para você, o que é propósito? Comenta aqui que a gente quer saber. Dá um like, compartilha, envia pros amigos. Semana que vem tem mais Wowcast. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Que delícia Bom ter demais. vocês aqui com a gente. Bom demais. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, até o próximo episódio. Beijão.